Sampaio Correia no mercado, alívio para o torcedor tricolor. Vou comentar já já sobre esse assunto. Maranhão Atlético Clube arruma as malas com destino a Tocantinópolis. Imperatriz já está aqui em São Luís do Maranhão para o confronto diante do Sampaio Correia. Vamos trazer as probabilidades de classificação. Sim, já estamos na reta final de classificação da primeira fase da Série D. Vamos trazer também os últimos jogos para os representantes maranhenses. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal LCN. Meu amigo, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí para as notificações, deixe o seu joinha e, se puder, compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos, para que as pessoas também possam vir e participar aqui do nosso conteúdo, do nosso canal Les Costa Narrador. Esse é o canal do torcedor, lembrando que todos os comentários que você venha fazer vai valer a sua participação no Fala Galera de todos os dias também aqui no canal. Você também pode mandar a sua mensagem de áudio, você é um comentarista nosso, então envie aí o seu comentário de áudio 98 98176 9039. Tá bem aqui, ó, no rodapézinho aqui, vai passar aí os telefones aqui, tem o da Mebal Alumínio, tem o do Projeto Educando com Esporte, tem o nosso também, então vai lá, 981769039, tá bom? Você participa então com a gente aqui no canal Lécio Costa Narrador. Vamos começando com o Sampaio Correia. A Bolívia querida, o torcedor muito apreensivo, deu um susto na galera e em todos nós, porque adotou uma lei do silêncio, silêncio total. Ninguém fala a respeito de contratações dentro do Sampaio Corrêa. Nos deixou preocupados. Não foi diferente com o torcedor. Mas o que soubemos é o seguinte: o Sampaio nunca esteve fora do mercado. O Sampaio está monitorando alguns jogadores, principalmente jogadores em posições pontuais que precisam chegar, vestir a camisa e jogar. E isso já nos é um alívio muito, muito grande, porque sabemos que é preciso reforçar para o Sampaio conseguir o acesso para a Série C. Com o grupo que está aí, é um grupo bom, um grupo que chegou, que está convencendo, mas tem lá seus altos e baixos de vez em quando. É uma galera jovem que precisa ter alguns jogadores mais experimentados, acostumados a jogar essa competição. E o Sampaio está monitorando jogadores com certa experiência e com talento também. E aí o Sampaio está lá no mercado da Série C, mas, segundo as informações, já tentou até trazer jogadores da Série C para vestir agora a camisa. Só que esses jogadores têm contrato e esses jogadores não querem vir nesse momento. Então, como a Série C está chegando também no momento decisivo em relação à classificação, aguarda-se as equipes que não conseguirem a classificação vão deixar alguns jogadores no mercado. E com isso, mesmo na Série D, há uma monitoração de alguns bons jogadores que as equipes também que não conseguirem se classificar, alguns jogadores podem estar em disponibilidade para vestir a camisa de alguns clubes. E o Sampaio, então, está monitorando alguns jogadores na Série D, que seus clubes, porventura, venham a não passar para o mata-mata, estão no radar também, e alguns bons jogadores da Série C para engrossar o time tricolor. Não só o Sampaio está no mercado, mas a gente fala do Sampaio Corrêa nesse momento, porque foi do Sampaio que a gente obteve essas informações. Portanto, para tranquilizar o torcedor tricolor, o Sampaio sim está no mercado, o Sampaio sim monitora alguns jogadores que o Sampaio já sabe, que tem conhecimento, pode ser até que já tenha passado aqui vestindo a camisa do Sampaio Corrêa na Série C ou até na Série B. Então o Sampaio quer tranquilizar o seu torcedor para dizer: estamos monitorando e vamos tentar trazer, na medida das possibilidades, para reforçar o time, porque o intuito, segundo a diretoria do Sampaio Corrêa, é subir para a Série C. Um time da envergadura do Sampaio Corrêa, desse tamanho, não pode pensar de outra forma, a não ser subir, já que, como todos nós sabemos,
amargou nos últimos anos sempre uma descendente, né? Caindo de degrau a degrau até chegar numa Série D, onde não tem calendário para 2026, já que o Sampaio Corrêa chegou apenas na quarta, por incrível que possa parecer, né? Chegou na quarta colocação do Campeonato Maranhense. Se algumas dessas equipes nossas, que não seja o Sampaio, vierem a subir, a vaga da série, que logo imediatamente, que Imperatriz primeiro, Maranhão primeiro, Imperatriz segundo, e o terceiro colocado no campeonato foi o IAP. Então o Sampaio não teria essa terceira vaga. Veja só a importância que o Sampaio Corrêa tem nesse momento, ou vai dar nesse momento, a contratar, a ascender a Série C para se garantir com o calendário. Do contrário, o Sampaio terá o Campeonato Maranhense e mais nada, né, como diz a música aí. Então, é o Campeonato Brasileiro que interessa, e o Sampaio está disputando essa competição, não teve a competência de chegar às finais do Campeonato Maranhense, ainda está na luta por classificação, porque está todo mundo bem juntinho, mas sabendo da qualidade dos jogadores que o Sampaio Corrêa tem, é voltar a encaixar o jogo que não encaixou diante do Maranhão e que acabou perdendo aquele confronto de 2-0 para o time do Maranhão Atlético Clube. A gente pode até dar uma olhadinha também aí nesses gols, né, que foi o erro aí do Renan Rinaldi. Ele acabou saindo, jogando, entregando a bola diretamente para o Jorge, aí o Jorge vem aí vibrando aqui, né, e aconteceu o gol do Clecione. E aí o Sampaio Corrêa, depois outra desatenção que teve, que a gente acabou de ver aí, foi do segundo gol do Dudu, bola levantada na área, os zagueiros do Sampaio Corrêa, ninguém subiu, e o Dudu acabou jogando para o fundo do gol. Esse aí é o gol do Clecione na saída errada do Renan Rinaldi. Então é só para relembrar aqui para o torcedor do Sampaio Corrêa e para não deixar também de reviver a memória dos próprios jogadores. Olha, teve o Sampaio Corrêa, ainda tentou, o Radija tirou essa bola em cima da linha, aí o Vagalume acaba arriscando uma bola longa, ela passa do lado direito, e aí o gol do Dudu, ó. Veja como ninguém subiu, o Barbosão ficou olhando. Barbosão, com esse tamanho todinho, ficar olhando aí o Dudu cabecear, aí não pode, né? Então tem que chegar, tem que... talvez o Dudu é pequenininho, então o Dudu nem vai pegar na bola, é do engano. Então essas coisas não podem acontecer. Tem que estar sempre ligado o tempo todo, para não perder o jogo da forma que perdeu o Sampaio Corrêa, com o goleiro Renan Rinaldi saindo errado, entregando para o Jorge para o Clecione, Clecione acertou um belíssimo gol, indefensável, bola lá no ângulo, e depois o zagueiro não subir diante de um baixinho Dudu, que nem saiu do chão para testar a bola. Olha, incrível, né? O Dudu nem saiu do chão para dar a cabeçada na bola, uma coisa impressionante, e que inclusive o Barbosa estava bem perto dele. Então foi um erro ali do sistema de defesa do Sampaio Corrêa. Aquele famoso apagão, né, que deu no Sampaio e que tinha deixado o torcedor muito preocupado, bastante mesmo, em relação a essa apresentação que o Sampaio fez diante do Maranhão Atlético. Quando todo mundo pensava, pô, o Sampaio vai ser o protagonista, eu vi inclusive setorista falando isso, Sampaio vai ser protagonista, o Sampaio vai chegar para fazer o Maranhão Atlético Clube correr atrás e buscar, quebrar esse tabu de não vencer o Maranhão Atlético já há alguns jogos. Então, o que se viu foi o Sampaio parece que entrou de salto alto e acabou perdendo o jogo para o Maranhão. Aquela velha máxima do futebol, o jogo é jogado, jogue o jogo, ele só termina quando o árbitro apita, quando acaba. Então, não tem essa de já ganhou, tem que jogar, tem que disputar, tem que competir, coisa que o Sampaio não fez diante do Maranhão Atlético Clube. Vai ter o adversário difícil, o adversário que vem confiante, o adversário que também leva vantagem na temporada em cima do Sampaio Corrêa nos jogos disputados. Basta lembrar que o Imperatriz já ganhou o Sampaio Corrêa no Campeonato Maranhense, perdeu lá de 1-0, foi a vitória do Sampaio, aí depois devolveu aqui de 2-0. Então, na soma dos resultados, foi para a final do Campeonato Maranhense. E aí, no Campeonato Brasileiro, na estreia do Zé Augusto, ganhou lá de 1-0
e agora vem aqui para o confronto diante do Sampaio Corrêa. Então, o que é que vai acontecer nesse confronto? O Sampaio Corrêa vem, olha aí as equipes, olha o que acontece. O Imperatriz vem de vitória, o Sampaio Corrêa vem de derrota. O Imperatriz vem de marcar a sua primeira vitória, segunda vitória, né? Dentro dos seus domínios, porque a primeira foi diante do Sampaio Corrêa. E agora vem confiante para bater o Sampaio Corrêa aqui no Castelão, já que conseguiu já uma vitória em cima do Sampaio Corrêa, que foi lá no Campeonato Maranhense, como dissemos, de 2-0. Então vamos ficar nessa grande expectativa. Imperatriz vem com o astral lá em cima, tem 18 pontos, quase classificado, só falta uma rodada, se ele conseguir mais um pontinho aí, 19 pontos, eu acho que é o mínimo que uma equipe pode já dizer assim, pô, estamos classificados, né? 19 pontos, eu acredito que ninguém de quem briga lá embaixo vai chegar, vão faltar depois desta rodada mais 3 jogos. Por enquanto são 4 rodadas para fechar essa fase de classificação e nesse momento que é bonito, que é lindo, que os nossos representantes estão exatamente lá. O time do Imperatriz fechou seus preparativos lá na cidade de Imperatriz, onde treinou no Frei Epifânio da Badia ontem. O treinamento já foi à noite, né? Terminou à noite. E eu vou pegar carona aqui da Aço TV, do meu amigo da TV do Imperatriz, a Aço TV, dos apresentadores, o Carloto, o narrador, o Mário Reno, repórter e comentarista. Então vamos exatamente aí para a reportagem do Mário Reno, para ver o que é que disse aqui o artilheiro Papel e o goleiro o Júnior Conceição. De trabalho, fim de treino aqui no Frei Epifânio da Badia, o último dessa semana, antes do confronto contra o Sampaio Corrêa. Já que o time viaja daqui a pouco e aí volta a fazer a última atividade já lá em São Luís. Ao meu lado aqui está o centroavante Papel, quer falar conosco sobre esse próximo jogo, inclusive sobre o treino de hoje, bastante puxado, né? É um treino realmente assim caprichado, né? Produtivo, e agora jogadores focados nesse duelo importante que pode valer liderança, né, Papel? Boa noite. Boa noite. A gente teve um treino hoje já pensando no Sampaio, né, no jogo de sábado, já avisando ali a equipe deles. A gente vai para a viagem agora. Também acho que um pouco do cansaço bateu hoje do jogo. E a gente vai ter que descansar, pegar essa viagem, descansar um pouco lá no hotel para pegar a sequência de treino lá e já focado no jogo. Por falar em cansaço, essa viagem sempre é cansativa, mas o bom é que tá viajando com antecedência, dá tempo de recuperar, né? Sim, a viagem com antecedência é muito boa. A gente chega aí 2 dias antes do jogo, dá para dar uma descansada boa e já tá preparado para o jogo. Como é que tá a confiança? Lá em cima, depois, principalmente de ter voltado a marcar? Sim, sempre marcar é sempre bom. Acredito que desacreditado eu, pessoalmente, nunca estive, e marcando a confiança aumenta. E espero marcar de novo contra o Sampaio. Até porque é um jogo que pode dar aí a classificação já definitiva pro time, né? Sim, é um jogo muito importante pra gente, já coloca a gente ali na briga pela classificação na antecipada. Valeu, obrigado. E aí, galera Cavalina, estamos de volta. Agora para falar com outro atacante, outro centroavante, mais um homem-gol, que inclusive conseguiu balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Cavalo de Aço nesse jogo contra o Tocantinópolis. Agora podemos dizer que as porteiras abriram, né, Grampola? Boa noite. Boa noite, pois é, se Deus quiser, né? Graças a Deus, o gol saiu, vitória, muito importante. E a gente espera dar uma sequência boa aí no campeonato. Inclusive, a gente ficou sabendo ontem, ao entrevistar o Diego, que você nem ia para o jogo, mas pediu porque Deus havia falado com você que seria o primeiro gol, iria acontecer, né? E realmente isso se confirmou. Pois é, graças a Deus a gente tem que acreditar sempre, né? E aí a gente, independente de qualquer coisa, acreditar até o fim. E Deus foi maravilhoso, me abençoou e o gol saiu. Agora o time muito perto de confirmar a classificação para a próxima fase. Duelo fora de casa, difícil, mas é o adversário que já conhece. Não quer dizer que também vai ser fácil, mas ajuda um pouco, né? Cara, vai ser um jogo, acho que complicado, né? A gente sabe que o Sampaio precisa vencer, a gente também precisa, né, de conquistar os nossos objetivos. É o que a gente sempre fala, não conseguiu ganhar, né, não perde, né? Então, trazendo um ponto, eu acho que vai ser muito importante. Galera Cavalina, estamos de volta. Agora para falar com outro atacante, outro centroavante. Galera, agora saindo da frente do ataque e indo para a defesa, né? Falei com 2 atacantes, agora falar com o goleiro Júnior Conceição, paredão, inclusive. Paredão realmente em todos os sentidos, né? Segurou tudo ali que podia querer passar, né, no jogo contra o Tocantinópolis. Inclusive um pênalti, né? A gente considera como um gol, né, Júnior? Boa noite. Boa noite, cara. Feliz pela vitória, primeiramente. Vitória importante diante da classificação da nossa equipe.
feliz por defender aquela cobrança de pênalti. E aí no dia a dia a gente está treinando bastante. Fui feliz, graças a Deus, por Deus da minha equipe. Foi um pênalti para mim um pouco especial. Logo quando eu voltei, que de novo a jogar na equipe com a camisa do Cavalo. Feliz. Agora, como a gente fala, né? O jogo já passou, agora mentalizar agora o jogo do Sampaio, que é o jogo que vale a nossa classificação. Agora, Júnior, você considera que o Cavalo tem 22 titulares no 11? Porque assim, você começou a temporada como titular, aí depois entrou o Redson, você está voltando agora também e indo muito bem. Quem entra ali sempre dá conta do recado. Claro, cara. Como eu sempre falei, nossa elenco aqui é muito bom. Você pode ver todos os jogadores ajudaram. Quando o professor precisou, todos ajudaram. De repente, joga eu, o Redson, o Matheus. Sempre o intuito é dar o nosso melhor para contribuir com nossos companheiros. E independente de quem seja, quem tem um professor opte por iniciar, a gente está lá para sempre dar o nosso melhor. Agora, próximo compromisso fora de casa, diante do Sampaio Corrêa, um adversário que o time já conhece bem, né? Tiveram grandes embates no Maranhense, na própria Série D, levando vantagem, né? Que esse bom retrospecto continue. Na verdade, esse jogo pra gente vai ser o mais importante da temporada, né? Que vai a nossa classificação antecipada para o primeiro objetivo nosso, que é classificar para outra fase. É um jogo difícil, a gente sabe. Adversário forte na casa deles, mas a gente está bem treinado, tendo uma semana bem, para fazer um grande jogo lá e sair com um grande resultado. Então tá aí o Júnior Conceição, né? Então, o Grampola falou também aí com o nosso querido Mário Reno, da AS TV. Então, o time já está aqui em São Luís. Esse aí foi no final da tarde de ontem, comecinho da noite, essa entrevista aí. Já estava o estádio às escuras lá em Imperatriz, né? Mas o time pegou a estrada ontem por volta das 22 horas, já chegou aqui em São Luís, descanso nesta quinta-feira. Obviamente que Paulinho deve ter feito algum trabalho também, só para desintoxicação muscular da moçada, depois do descanso. Mas amanhã o time vai fechar definitivamente os preparativos aqui em São Luís, né? Com treinamento que será realizado lá no campo do Araçagi. O time a imprensa somente para gravar, o pessoal da imprensa lá alguns momentos do início do treinamento da parte física, depois será fechado o treinamento aí do Cavalo de Aço como preparativos finais para esse jogo diante do Sampaio Corrêa no Estádio Castelão às 16 horas neste sábado, com completa cobertura aqui do canal Laércio Costa Narrador. Aqui você não vai perder um lance, pode ter certeza aí, minha galera, e vai ser um grande jogo com o Sampaio buscando a sua recuperação. Um detalhe, atenção, um detalhe. O time do Sampaio Corrêa, a Bolívia Querida, nesse detalhe que a gente vai falar aqui para você, o técnico José Augusto só vai definir o time mesmo momentos antes da partida. Ele ainda faz algumas avaliações de algumas posições. Por incrível que possa parecer, faz uma avaliação na lateral direita. O Rai e o Bal, ele está avaliando quem está no melhor momento. O Rai tem feito bons treinamentos, né? Mas acredito até que o Bal deve permanecer. Mas ele treinou também com o Rai nesses dias agora como lateral direito. Não sei se para dar uma poupada também ali no Bal, mas a notícia que nós temos é que ele tem testado esses dois jogadores. Ou para dar um alerta aqui, ó, vamos lá, te empenha mais, você sabe mais do que está jogando, aquela história toda, né? Então, é mais ou menos por aí. E na lateral, não, no comando do ataque, pode ser o Jean ou pode ser o Erivan, né? Com o Adriano, que já retornou, já está treinando em meio ao time principal, pode ser utilizado no começo ou no decorrer da partida. Se for no começo, o Erivan centralizado e o Adriano pelo lado esquerdo. Pode ser mais ou menos o Zé tentando dar uma chacoalhada nesse time para encarar o time do Imperatriz. Mas o mais provável é que o Bal permaneça na lateral direita, que o Eric do lado direito, centralizado o Jean, e pelo lado esquerdo o Erivan. Pode ser nesses setores, mesmo ele tendo feito alguns testes ali, mas deve permanecer esse time. Mas é uma caixinha de surpresa, né? O pensamento de técnico a gente vai saber uma hora antes do jogo deste sábado, esse grande embate que vai acontecer no Estádio Castelão.
O Maranhão Atlético Clube arrumando as malas com destino a Tocantinópolis. O técnico Marcinho deve manter o time que jogou e venceu o time do Sampaio Corrêa. Dudu vai estar de fora, o Bedeu deve ganhar a titularidade. Igor Nunes pode também deixar o time titular para a entrada do Franklin. Então o Franklin deve vir pelo lado direito e, enfim, a composição seria mais ou menos essa, não se mexeria mais no time do Maranhão Atlético Clube, salvo se houver algum jogador machucado, mas deve ser o mesmo 11 que começou diante do Sampaio Corrêa. O time realizou treinamento no Parque Valério Monteiro nesta sexta-feira e já pela madrugada já pega o voo com destino à cidade de Imperatriz, onde de Imperatriz aí sim vai rumar a Porto Franco, fica em Porto Franco e somente uma hora antes do jogo é que vai descer para a cidade de Tocantinópolis, já que basta fazer uma travessia rápida no Rio e depois pegar mais 20 minutos de estrada para chegar em Tocantinópolis. É o Maranhão Atlético Clube que está na 4ª colocação da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, aqui é o seguinte, vamos lá, vamos ver o que eu tenho aqui. Os jogos restantes das nossas equipes, tá? Jogos restantes. Temos aqui, ó, aonde vai o time do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa vai jogar diante do Imperatriz, esse jogo de sábado. Tem mais o compromisso também em casa. O Sampaio permanece em casa. Veja que o Maranhão foi o mandante, mas o Sampaio jogou no Castelão, jogou em casa. Então tudo isso aqui está sendo computado como em casa. Então o Sampaio veio jogando em casa desde o jogo com o Maracanã, quando ganhou de 2-0. Aí o Maracanã 2-0, perdeu para o Maranhão de 2-0. Vai encarar sábado o Imperatriz. Aí o próximo compromisso será no dia 11, no sábado, às 19 horas. Esse jogo 19 horas está marcado, pelo menos aqui na minha... 19 horas contra o Tocantinópolis, também contra o Parnaíba, lá em Parnaíba às 19 horas e contra o Iguatu às 19 horas. Contra o Parnaíba no dia 18, no dia 25 é a última rodada, programada aqui para 19 horas. Eu não sei se vai ser esse horário mesmo, 19 horas. Eu creio que há uma... Me parece que já entrou aí um canal aí para Metrópolis, uma coisa assim, para transmissão dos jogos. Não sei se já estão fazendo essas alterações por conta do canal. O certo é que esse canal de streaming já vai transmitir o jogo do Sampaio Corrêa Imperatriz já neste sábado, dos 12 jogos que vai fazer neste fim de semana. Agora vamos passar aqui para o Maranhão Atlético, vamos ver. Maranhão Atlético, aí os próximos jogos do Maranhão. Maranhão vem de vitória diante do Sampaio Corrêa por 2-0. Aí tem fora Tocantinópolis, 16 horas. Aí vai jogar na cidade de Imperatriz no dia 11, tá marcado também aqui para 19 horas, ó, veja aí, mas geralmente ele é 19h30. Não sei se esse site também aqui que eu estou, ele está corretamente nos horários. E aí volta para casa no dia 18 para fazer o jogo contra o Maracanã, Estádio Castelão, 19 horas. E aí sai para pegar o Altos na última rodada, também marcada aqui para 19 horas, todos esses jogos. Pode ser que sofra alguma alteração de horário, eu acho que esses jogos poderiam perfeitamente vir para as 16 horas. Agora vamos lá, os restantes de jogos do Cavalo de Aço. Imperatriz pega o Sampaio Corrêa neste sábado aqui em São Luís, volta para casa para receber o Maranhão Atlético Clube no dia 11, depois vai até Iguatu, onde vai jogar diante do Iguatu, e volta para casa para pegar o Parnaíba no dia 25, também programado aqui para 19 horas. Então, são esses os jogos dos representantes maranhenses. Agora vamos dar uma passeada aqui no chance de gol, para a gente ver as probabilidades de classificação. Olha aqui, no grupo A1, eu vou só nos dois grupos aqui nossos, tá? Grupo A1, Tunaluso tem 21 pontos, está com 99,98% de classificação, tá? Diz aqui com 23 pontos Sacramento, mas aqui a Tuna já está classificada. Manauara, 20 pontos, 99,6%. Águia de Marabá, 15 pontos, 64,5%. Independência do Pará, 15 pontos, 48,2%. Manaus, na quinta colocação, 61,4%. Estão dando o Manaus com 61,4% na frente do Independência, hein? Sexto, Trem, 12 pontos,
só tem 20,4%. O Gás está com 5,8% e o Maitá não tem mais nenhuma chance de classificação. Nem o Gás também tem chance de classificação. Eu creio que nem o Trem também tem mais chance nenhuma de classificação. Esses aqui estão os percentuais. Pontos necessários para a probabilidade de atingir o objetivo. Classificação para o mata-mata. Olha aí, 100%, 25 pontos. 99,9%, 23%. 97% 22, 80% 21 e 60% 20 pontos. Então, com 20 pontos, quem chegar a 20 pontos já está sacramentado como classificação. Aqui no grupo A2, vamos lá. O Altos, 20 pontos, 99,99%, praticamente classificado. Imperatriz, segundo 18 pontos, 99,4%, classificado também, diria. Terceiro, Sampaio Corrêa, 13 pontos, 80,8% de possibilidades. Quarto, Maranhão Atlético, 12 pontos, 51,2%. Iguatu, quinto colocado, 42,7%. Veja que bom, né? Que o Maranhão está à frente, tem realmente um percentual maior, diferente do que a gente viu ainda há pouquinho, que o Independência está na quarta colocação, mas o Manaus tem 61% de probabilidade, segundo aqui o site, né, de classificação. Então o Maranhão está na frente mesmo, 51,2%. O Iguatu com 11 pontos, ainda brigando, 42,7%. Tocantinópolis bem mais atrás, apenas com 13,6%. Esse jogo é de caráter muito decisivo para o time do Tocantinópolis vencer o Maranhão Atlético para se posicionar, para melhorar a sua classificação. Sétimo, Parnaíba com 6,2% e oitavo, Maracanã, 6,1%. Já esses dois últimos aqui numa situação tanto quanto mais delicada, eu diria até mesmo Tocantinópolis, mas a matemática não fechou ainda, todos continuam com chances de classificação. Vamos ver o que é que diz aqui para esse grupo. Os pontos necessários para a classificação para o mata-mata. Com 23 pontos, chega a 100% classificado. 22 pontos, 99%. Com 21 pontos, 99,5%. 20 pontos, 97%. 80%, 19 pontos, 60%, 18 pontos. Então, esse aí do nosso grupo, galera, tá? Então, tá bem ajustadinho não, segundo aqui o site. Porque nós temos o Altos, o Imperatriz, o Sampaio Corrêa, hoje é o terceiro, mas tem que chegar a 21 pontos para cravar, 97% ainda 20 pontos, chega a 97%, 80% 19% e 60% 18 pontos. Então, ainda não está fechado nada nesse grupo, e aí vamos ver o que acontece. Eu vou só colocar os nossos, porque a gente já está há bastante tempo aqui, e aí é só para você ficar exatamente por dentro dos acontecimentos em relação ao nosso grupo. Pois é, estou fechando aqui a nossa participação em mais um conteúdo no canal Lécio Costa Narrador. A gente se reencontra a qualquer momento. Portanto, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos. Estamos juntos a qualquer momento. Acione o sininho aí para as notificações. Abração de coração, até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.